Olá, estudante, tudo bem com vocês? Olha só, vamos debater um tema muito legal hoje, um tema muito necessário. Aqui é o professor Leandro e agora vamos trabalhar sobre o bullying no contexto escolar. Se liga só nessa temática, que temática relevante para a sociedade atual, que é só bullying na escola, como identificar, prevenir e combater. Então, primeiramente precisamos evidenciar o que de fato é o bullying, né? É um tipo de violência, acontece sem motivação evidente, ocorre entre iguais. Existe o quê? Um desequilíbrio de poder. E é uma violência que ela é o quê? Contínua. Então, assim, esse tipo de violência, ela para ocorrer não precisa que a outra pessoa faça nada, porque ela é uma violência que ocorre sem motivação o quê? Evidente, mas é um tipo de violência que ocorre entre iguais, ou seja, aqueles estudantes que estão ali no contexto escolar brincando, interagindo e tem a autoridade que no caso é o adulto. O adulto na família, em casa, é o papai e a mamãe ou os nossos parentes. Mas na escola, a autoridade é atribuída a quem? Ao professor e a demais funcionários. Então, esse tipo de violência, ele acontece entre as pessoas que são iguais, que estão no mesmo nível. Mesmo assim, existe aquela pessoa que se porta como um valentão, um fortão, e existe o desequilíbrio de poder. E para que essa violência ocorra, ela acontece pelo menos 3 vezes no ano, para que se possa se caracterizar como característica de bullying. Então, olha só, sobre o bullying, sobre o termo bullying, é uma palavra que tem a sua origem do idioma da língua inglesa. Então, esse termo bull, que é a parte inicial da palavra, significa valentão. E esse sufixo ing, ele representa o quê? Uma ação contínua. Então, até na própria imagem, vocês percebem, né, que está como se fosse pessoas colocando o outro em evidência, meio que apontando, né? E aí quer dizer o quê? Essas pessoas estão elegendo o outro como um alvo, o alvo de bullying. Essa imagem aqui, que eu quero que vocês verifiquem com certa atenção, está representando as pessoas que são envolvidas com o bullying. Temos aí os autores de bullying, que também são mencionados como pessoas que são provocadoras, que ficam causando algum tipo de provocação, mesmo que seja não movimentada, né? Não assim, induzida. Ou seja, essas pessoas também são chamadas de agressores. Tem autores, pesquisadores, que chamam de agressores. Eu prefiro chamar de autor de bullying. E as pessoas que são alvos de bullying também é conhecida como vítima. As pessoas profissionais, às vezes chamam vítima de bullying, foi vítima de bullying. Eu prefiro chamar que a pessoa foi alvo de bullying, né? Percebam que tem pessoas que estão ao redor observando e são ditas como o espectador. Aquelas pessoas que estão só olhando, mas às vezes não tomam uma iniciativa para proteger aquela vítima ou aquele alvo, mas que fica às vezes com medo de ter alguma retaliação. Então, esse medo de ter alguma retaliação, às vezes é uma causa que torna aquelas pessoas espectador, que não toma uma iniciativa. Então, assim, aqui nós temos algumas situações de bullying que podem envolver o quê? Se liga nesses detalhes, nesses pontos que eu enumerei aí, porque aqui a gente percebe que os ataques físicos, os insultos, podem ter essas evidências de quê? De bullying. Perceba que até a escrita da palavra, lá em cima no título, né? Situações de bullying. Perceba que está um pouco inclinada, em itálico, né? Porque por ser uma palavra do idioma inglês, a gente tem que usar o itálico. Apesar que tem momentos que ela vai aparecer sem o itálico, porque ela já foi incorporada na língua portuguesa. De tanta evidência e repercussão que se tem no cenário nacional e internacional. Então, nós temos aí alguns tópicos, né? E eu vou ressaltar uma evidência no último que está tratando do isolamento. Às vezes acontece de pessoas tentarem excluir o outro. Esse procedimento de excluir o outro também é caracterizado como bullying. Ou seja, você está entre iguais, mas aquela pessoa começou a te excluir, ou um grupo começou a excluir. Então, tem alguns tipos de manifestações de bullying, que é o bullying físico, que é através do contato corporal, soco, tapa e empurrão são alguns exemplos. Temos também o verbal, que envolve xingamentos, ofensas e insultos. Temos também o moral, que envolve apelidos, difamação e calúnia.
tipos de o quê? De discriminação. Temos também o cyberbullying, que tem estado em evidência, tendo em vista essa frequência da sociedade estar conectada, né? E envolve o uso de quê? De sites, redes sociais e as tecnologias digitais. Apesar que muitas pessoas defendem que os aparelhos em si, eles não causam o cyberbullying. É quem faz o uso desses equipamentos, desses recursos, que destoa a finalidade e o propósito desses recursos. Então, nós temos também o bullying psicológico, que é o quê? Quando o alvo ele é culpado, ou seja, tentam induzir esse alvo, que o autor tenta induzir, para que ele seja culpado da própria violência que ele está sendo perseguido, que ele está sendo alvo naquele momento. Tem também o bullying sexual, que envolve insultos, que é de natureza sexual, caracterizado insinuações de quê? De assédio. E também nós temos alguns tópicos aí que é para identificar. Esse ponto para identificar é algo que a gente tem que ter uma certa atenção, porque requer algum tipo de estudo, de cuidado a se tratar dessa temática. É uma seriedade que a gente tem que ter ao se debater sobre esse tema, que envolve um apoio mútuo, tanto da família como também da escola. Então, olha só para essa imagem, perceba a disposição entre as pessoas que estão envolvidas. Então, como identificar? Então, aquela pessoa, aquele estudante que tinha interesse, mas de uma hora repentina ou em dados momentos tem o desinteresse pela escola e pelos estudos, os machucados e hematomas que são constantes e aparecem também sem justificativa plausível, o isolamento dos amigos também são algum tipo de índice, né, que a gente pode identificar como causa de bullying. Esses vestígios podem envolver o quê? O material ou uniforme deteriorado, danificado. Então, às vezes, tem pessoas, né, tem crianças ou jovens que destroem o material escolar do colega, que sujam o uniforme do colega, danifica de alguma forma. Então, é o bullying material, né? E aí, em casa, os pais ou os professores podem perceber esses vestígios. A tristeza e o choro sem motivo aparente, a baixa autoestima e o baixo o quê? Rendimento escolar. Ninguém quer ir para um lugar que se sente mal, que não se sente, no caso, que se sente mal, que não tem acolhimento. E aí a pessoa fica constrangido, fica deprimido. Como é que a pessoa vai render aprendizado se você vai para um lugar que você é constantemente apelidado por apelidos que você não gosta? Então, assim, existem apelidos que a pessoa gosta. Por exemplo, meu nome é Leandro, tem pessoas que chamam de Léo. Então, assim, é um nome que eu gosto, me sinto bem. Mas tem pessoas que chamam o outro, por exemplo, de cabeça de abóbora, que é o quê? Um apelido pejorativo, um apelido que a pessoa eventualmente não vai gostar. E repetidas vezes ditas isso, caracteriza o quê? Como bullying, certo? Então, assim, o baixo rendimento escolar, ele é muito evidente nesse contexto, porque a criança fica desmotivada com os estudos, não quer ir à escola ou quer mudar de escola ou até mesmo desistir de estudar. Então, a parte de irritabilidade, de agressividade também entra em evidência. Também eu queria falar para vocês sobre alguns tipos de condições que você pode prevenir. O que é que a gente pode fazer para prevenir esses cuidados que a gente tem que ter ao se trabalhar essa temática, tanto no contexto escolar como no contexto familiar? Temos que ter em mente que, assim, todas as pessoas que estudam sobre essa temática bullying escolar, eles defendem que, por unanimidade, que a escola não pode ficar sozinha nesse enfrentamento ao bullying. Então, assim, uma das coisas que precisamos ter em pauta é estar presente na rotina da escola das crianças, ou seja, conhecer como está essa ambiência escolar, como a criança está se portando nesse ambiente, as suas relações interpessoais. Então, assim, manter o contato direto com a escola para incentivar que elas informem esses casos. Muitas vezes acontece, né, do papai ou da mamãe ou de pessoas que são responsáveis, matricular a criança, mas não ter aquele cuidado, aquele acompanhamento. Aí, assim, a própria gestão da escola, os professores, precisam sinalizar quando perceber algum comportamento que acha diferente, que não tipo assim,
plausível para o contexto escolar, né? Ou seja, apelidar os demais, destruir o material escolar, dizer coisas assim, tipo de na rede social, ficar colocando lá termos, palavras, apelidos que você não gosta, divulgar conteúdo que não era para divulgar, tipo um vídeo manipulado, editado, enfim, né? São questões que precisamos estar atentos. Então, ainda como prevenir, precisamos ter esse olhar de estar disposto a ouvir e a conversar com o quê? Com os filhos. Esse ponto aí é um ponto forte porque envolve a família, envolve essa parceria. Eu sempre digo que a família, ela juntamente com as crianças e a escola, é como se fosse uma ponte que conduz a criança de um local para o outro, mas não no sentido concreto, mas também no sentido de significados, né? Aquele apoio que possibilita fortalecer o processo de ensino-aprendizagem, né? Então, a nossa aprendizagem, ela tem que ser o quê? Tem que ser uma parceria de casa e da família. Então, por isso que a gente ressalta essa proposta de estar disposto a escutar, a ouvir, a conversar, porque daí em diante vem as orientações. Então, essas reuniões também, né, que são promovidas pela escola, que são promovidas juntamente com a família, ela tende a esclarecer mais sobre o tema. Porque, geralmente, as pessoas que são tidas como autores de bullying, né, essas pessoas às vezes dizem, mas eu estava brincando. Veja, a brincadeira, eles usam esse termo de brincadeira para mascarar o propósito de quê? De intimidar e de maltratar. Então, não é uma brincadeira saudável. Eles dizem que é brincadeira, mas na verdade não é. Principalmente quando eles usam o cyberbullying, né? Que é o bullying através da esfera virtual. O bullying virtual, tem pessoas que falam que é um fenômeno sem rosto, porque a pessoa acha que vai ficar impune, porque ela vai colocar lá, vai usar um perfil falso, um perfil fake, vai colocar lá alguma publicação que você não gosta. Então, essas questões são complexas, mas que exigem um acompanhamento, um comportamento para que seja enfrentado esse tipo de violência. Como prevenir? Como é que a gente pode fazer para prevenir? Olha só, temos aí a imagem da escola, né? Que é fortalecer essa parceria entre a família e a escola e a sociedade. Ou seja, a escola precisa reconhecer que ela não pode ficar sozinha nesse enfrentamento ao bullying. É algo que requer um apoio contínuo. Isso é algo que eu já tinha até mencionado anteriormente, mas é algo que a gente precisa estar reforçando, porque muitas vezes um encontro, família na escola, envolve toda a comunidade, todos os pais, as crianças, os coleguinhas, todo mundo está ali, mas que às vezes tem pessoas que não posso ir. Como é que você vai saber como é que está essa rotina da sua criança no cotidiano escolar se você não comparecer à escola, né? Então a escola tem esse acolhimento, mas também é necessário que tenha esse movimento de parceria. Então, assim, algo que a gente precisa fortalecer também é o quê? A formação de professores. Os professores precisam estar engajados e também estar em torno, né, estar envolvido dos debates que estão desenvolvendo, né, atualmente, tanto na escola como na sociedade, diante dessa temática. É uma temática que existe uma legislação, é uma temática que existe um cuidado, é uma temática que é pesquisada não só na educação, mas na saúde, na área das humanidades, na psicologia, na enfermagem. Então, assim, é uma área muito complexa, muito abrangente, mas que requer uma formação também que se vá para além dos muros da sala de aula, né? Dos muros da escola, porque envolve todo o contexto escolar. Às vezes tem questões de bullying que ela vai esbarrar na sala de aula, mas ela vem do contexto da escola. Porque o bullying, nesse caso que estamos conversando aqui sobre o âmbito escolar, mas ele não é exclusivo da escola. Ele pode acontecer em outros setores, mas como a escola é um local privilegiado, porque a família coloca a criança para estudar e a criança é acolhida e passa mais tempo lá, né? A escola é o lugar que a criança passa mais tempo fora da família, né? E é o lugar de segurança, o lugar de confiança. Então tem que se ter uma formação que contemple essas questões também. Então, assim, ainda como combater, temos a legislação, né, que é essa lei federal, a Lei 13.185, de 6 de novembro de 2015. É uma lei que foi sancionada,
pela presidenta Dilma Rousseff na época, e ela traz em sua pauta uma proposta, né, dentre várias, né, a proposta de quê? De formar os professores para que eles tenham essa disposição e esses recursos de como trabalhar didaticamente, pedagogicamente, no enfrentamento ao bullying. Então, assim, é uma temática muito cara ao contexto escolar, porque envolve todo o processo de aprendizagem, mas também a interação, a socialização entre pares, né? Então, assim, nesse momento, vamos entrar agora na parte de como combater. Mas eu ainda gosto de usar a palavra como enfrentar, é o próprio enfrentamento. Esse enfrentamento que eu estou mencionando, no âmbito escolar, ele envolve projetos, pode ser, né, por exemplo, aqui um projeto anti-bullying, né, que uma escola determinada envolveu algumas etapas, né, alguns passos, e esse passo a passo, ele envolve um momento cíclico, ou seja, a criança, trabalhado com a criança, o conhecimento prévio, que é o conhecimento de mundo da criança, depois desenvolve uma sequência didática, registra todos esses momentos, se tem uma avaliação contínua, né, uma avaliação processual, e dentro desse contexto se tem o quê? Uma culminância. E essa culminância, ela pode ser engajada com a família e com a sociedade. É uma devolutiva à sociedade do que vem sendo trabalhado no âmbito escolar. Então, assim, a gente precisa ter essa percepção de que no âmbito escolar são dadas iniciativas, mas que elas podem ser fortalecidas através da própria didática. Então, assim, temos atividades que podem contemplar o conhecer e o planejar as ações, né, de enfrentamento. São atividades que são direcionadas, planejadas com objetivos específicos, né? E também nós temos aí, dentro desse contexto de como combater, alguns livros e materiais didáticos que nos ajudam nesse debate. Ou seja, hoje existe na atualidade livros didáticos, livros paradidáticos, que têm conteúdo, né, tem produção que trabalha em torno da temática do bullying. Como vocês podem perceber, na primeira imagem aí, no cantinho da tela, perto da palavra livros, temos aí uma criança que está chegando na instituição, na escola, e olha a expressão facial dessa criança, né? Ele está triste, está abatido ou está preocupado. Por quê? Essa criança, que é o Joca, ele já sofreu bullying em uma outra escola, foi transferido para essa outra nova, e quando ele chega na instituição, ele se depara com esses 3 jovens aí, essas 3 crianças, que olha só a visão que a imagem revela, né? De baixo para cima, mostrando eles como se fossem superiores, né? E olha a expressão facial deles, como se tivesse o quê? Encarando alguém, como se estivesse mirando em alguém, ou seja, elegendo o Joca como um alvo de bullying. Então, assim, é uma temática que requer todo um desenvolvimento, uma sequência didática, uma produção, um planejamento, e que para planejar essas ações pedagógicas, a gente precisa, de fato, ter a sensibilidade do ser humano, ou seja, de ter a evidência de que a educação é uma ciência humanizada. Então, antes de perceber todo o processo de aprendizado da criança, tem que ver também que aquela criancinha ela está o quê? Envolvendo no âmbito humano, certo? Que é algo que iguala a todos. Então, nesse contexto, a gente envolve também as equipes de ajuda, que são aqueles coleguinhas que vão nos ajudar a identificar quando tem alguma ocorrência, algum envolvimento com bullying. Por quê? Porque se o bullying é uma violência entre iguais, entre pares, às vezes o professor, ou a mamãe em casa, o papai, tem uma dificuldade de identificar que aquela pessoa, que aquela criança está sendo vítima disso, sendo um alvo de bullying, né? Mas os nossos colegas que percebam na imagem anterior, né, que são o quê? Espectadores, eles estão visualizando tudo que está acontecendo. E se eles estiverem engajados o quê? Na equipe de ajuda, em grupos de apoio, eles vão fazer o quê? Sinalizar para algum adulto, né, na criança, no caso da escola, o professor, a professora, algum funcionário, ou também, em caso, papai ou mamãe. Então, assim, é uma temática que precisa envolver, de fato, toda a comunidade escolar. Do porteiro, dos serviços gerais, da merendeira,
todo mundo tem que estar o quê? Numa linguagem comum, uma linguagem comum para o bem de todos. E é nesse contexto que a gente já vai chegando aqui para essa frase que é bem forte, mas é uma frase que sintetiza tudo isso que já foi dito, que é o quê? Bullying não é brincadeira. Bullying não é o quê? Brincadeira em hipótese alguma. Então não faça bullying com ninguém, faça amigos. E aqui eu agradeço a vocês por ter acompanhado toda essa nossa aula. Valeu, valeu! Até a próxima. Tchau, tchau!